A Polícia Militar entra em alerta. O governo de São Paulo anuncia uma força-tarefa para combater o crime organizado e promete instalar bloqueadores de celulares em 23 penitenciárias. Toda essa mobilização é resultado de uma mega investigação do Ministério Público que fez um raio-x da organização criminosa, que atua dentro e fora dos presídios paulistas. Telefonemas dos líderes do grupo, detidos na penitenciária de Presidente Venceslau, foram monitorados. As principais descobertas: a quadrilha atua em 22 estados brasileiros, no Paraguai e na Bolívia. Movimenta 8 milhões de reais por mês com o tráfico de drogas e de armas. E representa um enorme desafio para a sociedade, assim como o crime organizado no Rio de Janeiro e as máfias existentes em países como Itália e Rússia. Como combater essas organizações criminosas? Quais as melhores estratégias? Quais devem ser as prioridades da polícia e da justiça? Afinal, como reconheceu Fernando Grella, o secretário de Segurança de São Paulo, abre aspas, o crime organizado é uma realidade e tem que ser enfrentado. Fecha aspas. E para falar desse grande desafio que é o combate às organizações criminosas dentro e fora dos presídios, recebemos o Coronel José Vicente, professor do Centro de Altos Estudos de Segurança da Polícia Militar de São Paulo. E Márcio Cristino, procurador de Justiça Criminal, também daqui de São Paulo, autor do livro Por Dentro do Crime. Sejam muito bem-vindos. Esse relatório que o Ministério Público Estadual divulgou, bem como pedidos de prisão, pedidos de transferência para regime diferenciado para a cúpula da organização criminosa que atua nos presídios, provocou bastante impacto, mas eu pergunto, há novidade suficiente dentro desse relatório? E o que justifica que ele seja divulgado neste momento, na opinião de vocês? Bom, boa noite, Mônica, boa noite, Coronel. Eu agradeço a oportunidade. Na verdade, o que se demonstra hoje é uma evolução da organização criminosa. A organização criminosa, por si, é um ente que não é estático. Ele evolui, ele muda seu modo de atuação, ele muda suas táticas, ele muda suas estratégias. Essa organização criminosa, há 10 anos atrás, tinha um perfil completamente diferente do que tem hoje, e hoje ela se consolida de uma maneira muito mais, digamos assim, estruturada e com uma sofisticação tecnológica muito maior. Basta dizer que há 10 anos, 15 anos atrás, nós não tínhamos os celulares dessa maneira, com essas características que nós temos hoje. A comunicação não era tão perfeita como ela é hoje. Então, o que tem de novo? Essa estrutura que a organização tem hoje, demonstrou ter hoje, é uma estrutura bem mais avançada. Então há algo de novo? Sim, essa organização criminosa, ela se aperfeiçoou, ela se adaptou, ela sofreu reveses, ela assimilou esses reveses e agora se transformou, como demonstra a denúncia, em uma organização bem mais sofisticada e ativa. Concorda, Coronel? Em termos, o que a gente observa, naturalmente, é que essa é uma organização que não se pode subestimar. Qualquer grupo criminoso deve ser motivo de preocupação da polícia. Claro. Quando ele tem permanência, e você percebe que tem muitos tentáculos, se torna um desafio mais amplo ainda. E o que nós percebemos é que falta muito ainda aqui em termos de São Paulo, até em termos de Brasil, aquilo que é essencial para você controlar o crime organizado, que é uma cooperação das grandes agências que cuidam disso. No nosso caso, nós temos um monte de polícia aí, polícia civil, militar, a polícia federal, e mais a estrutura que cuida dos presos, que são dos agentes penitenciários, que nem formação policial tem. Então, esse seria o momento de alguma maneira, controlar isso, nós tivermos uma polícia mais presente, mais eficiente. Houve um acordo com o governo federal no final do ano passado, não é? Então a cooperação já é melhor? Muito precário, porque a estrutura que a Polícia Federal tem hoje aqui no estado de São Paulo, 80% dela para trabalho burocrático. Aeroporto, estrangeiro, passaporte, coisas desse tipo. Para serviço de inteligência não é tão eficaz. Nossos serviços de inteligência são precários. Nós temos alguma expressão desse crime. Eu não vejo essa capacidade extraordinária de estruturar crime pelo país todo. Você fala, mas tem representante até no Rio Grande do Sul, mas tem 3. A estimativa que a gente faz em termos de crime no Brasil, crimes em geral, é 1,5% a 2% da população. Estou falando do Rio Grande do Sul, deve ter 200 mil criminosos à solta, praticando crimes normalmente, habitualmente. Você falar 3 representantes de uma facção, isso não quer dizer nada. Mesmo dentro da estrutura do presídio de São Paulo, é necessário fazer um pouco de contas.
Nós temos 3% vinculados à facção dentro do sistema e 97% que se cuidam. Dependem deles. Não pode depender tanto assim. Tem um regime de submissão, digamos? Tem uma influência, porque um presídio superlotado como nós temos hoje, no Brasil todo, em São Paulo também, você negocia proteção. Então, o que eu vejo hoje é que essa facção, ela é muito mais uma cooperativa de criminosos, que filiam ela com uma série de conveniências, inclusive para a prática de crimes, do que um comando centralizado que dê ordem, faça isso ou aquilo. Eu quero voltar já a esse assunto da situação dos presídios, mas o que chamou muita atenção foram justamente 2 escutas que vieram a público. Uma delas não é nova, já tem 1 ano ou 2, que é a da ameaça de morte ao governador Geraldo Alckmin de São Paulo, e a outra dessa ameaça de tocar o terror na Copa de 2014 e também no período eleitoral. Isso é para valer ou é basófia? Na medida em que os criminosos sabem que está havendo uma escuta nos seus celulares, né? Exato. Eu tomo a liberdade, com todo o respeito, de discordar um pouco do coronel. Não sei que tipo de acesso ele tem com pelo menos o acesso que eu tive na época que eu atuava, com as interceptações e com os processos que resultaram, inclusive, na condenação do comando da organização, a pena máxima por formação de banda e quadrilha. Tem uma visão completamente diferente. Ele aparentemente diz que não vê uma estrutura. Eu não. Eu vi uma estrutura organizada, centralizada, subdividida. Você dizer, olha, no Rio Grande do Sul tem 3, não, tem 3 que foram mapeados. Agora você precisa ver exatamente qual é a ascendência desses 3 e o que eles controlam, né? E você vê essa organização fortemente instalada em outros estados, em outros países também, com o poder de executar ações. Então, quando você tem um indivíduo capaz de executar ações atendendo a um comando central, você tem sim uma organização espalhada e você tem sim um modo, um organismo atuante que cresce e se instala. Um movimento de aproximadamente 120 milhões por ano, nós não podemos dizer que é uma organização de pequeno porte. Eu acho que, em matéria de parâmetros, você vai comparar essa organização com a máfia americana, com a máfia chinesa, com a Yakuza japonesa. Talvez não, porque são outras tradições, são organizações muito mais antigas, com um capital muito maior e pertencentes a outras civilizações. Mas dentro dos parâmetros que nós temos, é o maior que nós já tivemos. Entendeu? E tem sim essa estrutura. Quanto ao fato de ameaçar ou não ameaçar, toda vez que o crime organizado sente que ele é pressionado, né, ele tende a reagir. Eu já ouvi essa frase de ameaças, ou em outras oportunidades, não estou tirando a seriedade das ameaças, mas diz que isso não é novo. Né? Na época, mas será que eles falam para ser escutado, na medida que eles sabem que estão sendo monitorados nesses celulares? Eles não sabem exatamente como estão sendo monitorados. Eles mesmos mencionam o monitoramento. Tem um problema aí. Uma parte deles está presa. O único meio de comunicação que eles têm, e essa o gap, a grande falha deles, o grande ponto fraco deles é a comunicação. O único meio de comunicação que eles têm é o celular. Então ele não tem muita opção. Ele só tem essa opção. Eventualmente, ele pode ter uma visita. Mas visita é uma coisa muito relativa, porque ela acontece uma vez por semana, então até ele emitir uma ordem e receber o retorno dessa ordem é uma semana. Em uma semana o mundo vira 3 vezes. Te pergunto. Com relação a essas ameaças aí, Mônica, essa ameaça ao governador, isso é pura basófia. Tanto que ela não consta no processo das denúncias que o Ministério Público fez, então seria o fator central para convencimento, inclusive, dos juízes, para levar esses presos ao presídio de segurança máxima e também levar outros presos também a essa condição, os denunciados. Então, isso não aconteceu. Quando a gente fala em inteligência é tratar informações. A informação, nós vamos saber a fonte, a credibilidade da fonte e a qualidade da informação. Quando isso é submetido a esse tipo de ameaça, por exemplo, quem falou, quando, onde, quem pegou essa informação, você não vai achar. Desafie alguém que ache. Por quê? Porque ela não existe, ela entrou isso aí no meio da boataria. O governo veio pousar, não, eu vou enfrentar qualquer coisa aí. Acaba criando um fato político. Essa fita sobre a ameaça ao governador está... Ninguém tem a comprovação de que ela realmente existe, que ela tenha sido captada, não foi dentro do processo de trabalho, de escuta autorizado pelo Ministério Público. Ela não existe.
Os criminosos falam de tudo, obviamente. A gente vê até alguns diálogos na televisão, alguns são toscos, absolutamente idiotas até. Agora, fazer um terror na Copa do Mundo, eles podem ameaçar quantos quiserem. A polícia tem um preparo de vários cenários, inclusive, para crimes organizados, para manifestações, até para terrorismo. Então, isso está dentro dos cenários da preparação. Diga-se passagem, está muito má a preparação para a segurança? Das estruturas de segurança, mas eu não vejo ameaça nem de vida ao governador. Isso é muito antigo. É que no ano passado, aqui em São Paulo, a gente acompanhou um aumento da violência e da tensão. Morreram 104, 106 policiais militares, se eu não me engano, justamente por causa de ordem das organizações que vinham de dentro do presídio, e os policiais, por sua vez, também fizeram retaliações, ou seja, coisas acontecem nessa relação entre presídio, polícia e a informação que vem ao público, não é? Não sabemos de tudo. Claro, não sabemos de tudo. Né? Por mais que a apuração seja próxima do ideal, ela não é perfeita. Mas efetivamente acontece a ordem de assassinato. Mas mostra aquilo como se faz. Nós não podemos ir muito longe, não. Aqui, nesta casa, você teve um colega seu que foi sequestrado e obrigou a proclamação de uma mensagem na própria rede de televisão. Então, existe. Não pode dizer, um juiz foi morto, entendeu? Há relativamente pouco tempo. O jornalista foi sequestrado. Então, existe uma questão ali de estrutura, de planejamento, de pensamento extremamente sofisticada. É óbvio que não há um exército sofisticado, digamos assim, uma monstruosidade. Não, mas você tem certas ações que você aponta e você fala, não, essa ação, ela tem um perfil organizado e ela chega lá, entendeu? Eu acredito sim, como o coronel falou, que a polícia tem seus planos de contingência, eu fico muito feliz por isso, estou até me sentindo melhor, inclusive, né? Mas a gente não pode descartar a possibilidade de que há uma mente ali, de que há alguma coisa que precisa ser vigiado, que precisa ser controlado, que precisa ser investigado, processado e condenado. Mas essa posição do Ministério Público não encontra muito eco da Justiça. Não é uma das queixas dos procuradores, é que a Justiça não tem atendido todos os pedidos de prisão. No caso mesmo agora dessa denúncia, dos 175 pedidos de prisão, acho que 14 ou 16 não foram aceitos. Sim. O Ministério Público, o promotor, ele trabalha com a diversidade. Ele tem que saber disso. Se você não vai trabalhar com a diversidade, não seja promotor. Entendeu? A diversidade é o juiz não aceitar o pedido. Não é questão do juiz aceitar. O juiz é um juiz que está lá para garantir os direitos e para garantir a instrução processual constitucional e legal. Se ele entende que, de repente, que essa não está adequada, o Ministério Público que sabe, sente essa diversidade, ele vai à frente. Então nós vamos no tribunal e pedir para o tribunal rever essa decisão e, se for o caso, não rever e ir para uma instância superior. Faz parte. Essa é a atividade do Ministério Público. Nós temos que lutar. Mas o juiz de Presidente Prudente, da região onde estão os presídios de segurança máxima, não aceitou a transferência, pediu mais informações para o regime mais duro. É o caso de transferir, ou seja, há fatos suficientes que justifiquem o isolamento total dessa cúpula da organização criminosa. Isso seria a solução? Que eles cumprissem pena completamente isolados, ou é só para uma punição exemplar quando há problemas sérios de disciplina? É que no caso aí, Mônica, o Ministério Público, nosso Ministério Público é muito corajoso, muito ativo, e ele entra a fundo dentro. Era muito mais confortável ele ficar só esperando o inquérito da polícia. Mas é um mérito que o nosso Ministério Público tem aqui em São Paulo. Mas, muitas vezes, esse entusiasmo dele não encontra a mesma correspondência ali com o juiz. O juiz é mais cauteloso. O que foi pedido, inclusive, foi uma medida cautelar de mandar esses presos para o RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado, que é a prisão mais dura que existe no país hoje, por um período de 60 dias. Então não é para ficar lá um ano, como o pessoal gostaria normalmente. A medida prática também, ela, das experiências anteriores, mostra o seguinte, que o ideal é que esses presos que merecem estar na segurança máxima, que eles possam ir pingadinho, mas um por mês, coisas desse tipo, porque a ida de grupos, no passado já mostrou que isso pode provocar rebeliões no sistema. Então, discretamente, isso tem muito impacto
que os bandidos, os criminosos, condenados de maneira geral, eles têm verdadeiro pavor do RDD. Por causa do isolamento total. Por causa do isolamento. Já houve casos de algum desses líderes aí comentar, fala pro fulano, não ficar fazendo besteira aí, senão vão me mandar para o RDD de novo, eu não quero falar. Então, isso é uma pressão muito grande no meio. Para ser usado excepcionalmente. Para ser usado como todo o veneno, né, com a dosagem certa. Então, há uma ponderação razoável do Ministério Público e algumas informações, inclusive, dão a indicar que o Ministério Público ficou revoltado com essa reação do juiz e os levou a vazar o conjunto todo, como até uma de forma de maneira pressão. imprópria, à imprensa. Não tem sentido você abrir toda uma investigação para a imprensa do jeito que foi feito também. Mas aí surgiu também, digamos, uma consequência disso, que é a informação de que partes dessa investigação tinham sido passadas para os criminosos dentro dos presídios e que havia policiais também que atuavam não só na venda dessas informações, como na facilitação do tráfico de drogas, ou no estímulo de crimes, ou no sequestro de familiares para extorsão, também da organização criminosa. Ou seja, a divulgação desse processo pode incentivar uma posição mais dura da Secretaria da Segurança, do Comando da Polícia Militar? O que vocês acham? Tem também essa intenção? Olha... Hoje mesmo um tenente-coronel foi preso, não foi isso? Tenente. Um tenente? É. Então, um jovem... Ainda mais novinho, ele tem 30 e poucos anos, é verdade. Não, o problema da corrupção é que até da entrada do celular, dos presídios, muita gente reclama, mas como pode? Bom, se um senador, né, um monte de gente está envolvido no mensalão, imagina uma pessoa ganha um salário miserável aí. Então, esse é um problema dramático, realmente. Que há policiais envolvidos, todo lugar que você tem crime organizado, você tem policial na folha de pagamento, senão não é crime organizado. Isso é de hábito, infelizmente acontece. O que há uma demanda muito séria hoje é de aperfeiçoar o sistema de controle e de competência da polícia. É importante a população até saber que você tem, sei lá, 6 mil criminosos aí agindo de uma forma mais estruturada, influenciando outros grupos, mas nós temos 130 mil policiais da maior e melhor polícia do Brasil. Eles não estão dormindo, não são palermas. Eles já tomaram uma bola nas costas, como diz a turma do esporte, em 2006, com o ataque dos policiais, dos criminosos. Uhum. Porque eles não estavam fazendo o devido monitoramento. Eles melhoraram bastante, justamente para que isso não volte a ocorrer. Agora, há, digamos, estudiosos que estão debruçados sobre a questão da organização criminosa no Brasil, e particularmente aqui em São Paulo, diz que isso é fruto das condições dos presídios brasileiros e muito daqui de São Paulo. A gente viu o esforço aqui depois da destruição do Carandiru, de se criar várias pequenas, menores instituições espalhadas pelo estado inteiro, mas ainda assim as condições são desumanas dentro dos presídios e que, digamos, para o governo do estado, ter uma organização lá dentro que pacifique, organize, também é bastante conveniente. O senhor concorda com essa tese? Ela faça algum sentido? Olha, eu vou fazer 2 colocações rapidamente. O coronel, que eu muito respeito, diz que os promotores ficaram revoltados, vazaram, eu vou repudiar a afirmação do senhor, até porque, se o senhor tem informação de que alguém fez isso, acho que o senhor devia levar conhecimento do procurador-geral para que ele tome as providências necessárias. O Ministério Público é uma instituição, ele não se revolta. O Ministério Público ele atua em defesa da ordem democrática e da sociedade. Então, talvez o estrépito da notícia ter sido divulgada, e ninguém sabe se ela foi dada por um promotor ou não, essa é uma afirmação que está sendo feita, mas não há nenhuma informação nesse sentido, merece uma certa atenção. Por outro lado, eu acho também que a sociedade tem todo o direito de saber aquilo que está acontecendo. Até porque os termos em que foram colocados têm que chegar ao conhecimento da sociedade, para que a sociedade tenha essa consciência e possa até fazer aquilo que se está fazendo aqui hoje, que é discutir o assunto. Os dados não combinam com o discurso oficial do governo do Estado. Coisa. Então, assim, o Ministério Público não é o governo do Estado. O governo do Estado é uma coisa, o Ministério Público é outra. Entendeu? Agora, se quem vazou ou não vazou, não há uma presunção de que tenha sido um promotor de justiça. Eu vou repudiar essa informação e eu reitero que o Ministério Público é uma instituição, a instituição não fica revoltada. E a minha pergunta em relação aos presídios? Olha, a questão de a permanência, vamos dizer assim, estabilidade no presídio, muitas vezes reflete realmente a ascendência da organização criminosa. Isso é verdade. Mas eu não sei se isso é, digamos assim,
interesse ou negócio do Estado. Por quê? Na medida que o Estado assume essa situação, ele se torna refém. Refém de quem? Desse tipo de organização. Mas o governo do Estado não é refém? Entendeu? Não vejo dessa forma. Não, num sentido. Até que você tenha uma atividade como essa atividade que foi feita, que demora 2 ou 3 anos, porque ela é muito, muito complexa, ela vai lá e invade essa zona de conforto. Ela invade essa zona de conforto e causa esse estrépito, digamos assim, essa reação. Dizendo assim, não, nós chegamos até esse mapeamento, mostra desde a cúpula até a ação da rua, e traz o retrato completo da organização. E entre o que vazou, entre não os dados que vazaram, há uma declaração atribuída ao chefe da organização de que também ele seria muito mais responsável pela redução dos homicídios aqui no estado de São Paulo, cujos números são muito melhores do que o resto do Brasil em termos de combate ao crime, porque a organização transformou o assassinato em algo mais burocrático, ou seja, há que passar por várias instâncias da organização para que um assassinato, uma sentença de morte, seja confirmada. É outra basófia, é outra vantagem, ou de fato eles organizaram o crime a esse ponto? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. O chefe da máfia dos presídios, se é que a gente pode chamar assim, aqui de São Paulo, disse, contando grande vantagem, de que é a forma como a organização criminosa monitora e aprova ou não os homicídios no Brasil, em São Paulo, o principal responsável pela redução dos números. Isso daí é mais uma das vantagens que a organização conta sobre si própria, é um mito que eles estão criando, ou de fato há uma participação efetiva no controle do crime aqui? Eles sempre aumentam muito o poderio deles, que eles podem tanto, e que teria feito a maior redução que se conhece de homicídio no mundo inteiro, que aconteceu aqui em São Paulo, inclusive na capital. 80% aqui na capital. Pois é. É uma bobagem. Coincidentemente, é no período em que essa organização ficou mais mas é uma bobagem ramificada. Imensa, até porque a gente sabe que a maioria dos homicídios acontece em pequenos conflitos, não é nem coisa arranjada entre traficantes e bandidos, que também acontece. Mas a gente tem feito, alguns pesquisadores dentro da Secretaria, fizeram levantamentos, por exemplo, em locais de alta incidência de homicídios, que não tem presença nenhuma, praticamente, do pessoal das facções criminosas. Então, os exames que mostram, quando você vai analisar os dados de maneira concreta, correta, cientificamente, mostram que são uma dessas grandes basófias. O bandido fala sem compromisso com a verdade. Dessa vez eu vou concordar com Dessa vez eu vou concordar com ninguém pode determinar essa extensão. Tá? Isso é uma presunção, uma ilação. Né? Às vezes, como essa organização, o forte dela, ou ela não era assim, mas hoje ela se tornou essencialmente tráfico, ou seja, eles fazem tráfico e mais alguma coisa. Né? Porque o tráfico dá um rendimento mensal. Então, se der a oportunidade de praticar um crime X, eu pratico, mas essencialmente é tráfico. Talvez nas disputas, onde tem disputa de tráfico, onde o tráfico era o motivo da morte, talvez aí você possa encontrar um controle, que ele não vai querer prejudicar aquele, mas isso não creio que isso se reflita nessa queda de estatísticas, necessariamente não. Talvez alguma coisa, mas não com essa magnitude que estão querendo reconhecer. Um sim ou não, nós estamos perdendo ou ganhando essa guerra, ou estamos empatados como sempre estivemos. Os bandidos estão espertos, mano, porque sabe que se atacar por isso novamente vai prejudicar os negócios. E isso não interessa a eles, que o grande negócio está no tráfico. Concordo. Dessa vez estou concordando com o coronel também, né? E a impressão que eu tenho é a seguinte, ele tem um ponto fraco hoje, que talvez eu acho, na minha opinião, essa é uma questão pessoal, não institucional, né? Uma opinião pessoal minha, que ainda não foi atacado com a devida atenção, com a devida força, que é a comunicação. Quando você trabalha com isso, você vê o modo como eles atuam, o que eles estão fazendo, você vê que eles dependem essencialmente da comunicação. Você começa a cortar. Quando eu falo com a comunicação, não estou falando visita. Estou falando celular. Essa guerra do celular realmente. Essa é a grande guerra. Essa está perdida. Essa não se conseguiu até agora interromper o sinal, fornecimento de sinal, e interromper a chegada. Vamos ver se agora dá certo. Muito obrigada, Coronel José Vicente, muito obrigada, Márcio Cristino, pela participação aqui no Entre Aspas, e obrigada a você também que nos acompanhou. A gente volta quinta-feira. Até lá.